Bom dia a todos. É com grande alegria que a gente sempre retorna, né? A nossa casa querida, agradecendo a Deus e a espiritualidade amiga, sempre por esses encontros, que onde participa o coração, né? De grandes amigos sempre que aqui nos encontramos. Falar de um tema como da manhã de hoje, poder oculto, né, talismã, bênçãos, maldições, feiticeiros, é um tema que nos pede primeiramente para refletirmos com muito cuidado, né, com muito respeito. Por que dizemos isso? Porque nós aqui, a maioria de nós, viemos de famílias dos mais variados segmentos, né, religiosos, determinados com as suas peculiaridades. Nós também trazemos no nosso psiquismo uma série de crenças que nós chamamos de crenças populares e que chama-se superstição, mas nós trazemos essas crenças. Nós, na realidade, somos aqueles espíritos que somos herdeiros de nós mesmos. Então, hoje, trazemos o nosso psiquismo com uma série de entendimentos para essa reencarnação. Por isso a gente fala assim, parece um atavismo comportamental, né? É um comportamento que meio que se repete em várias reencarnações, porque um determinado conhecimento foi fixado lá no espírito daquela maneira. Inúmeras vezes fixando um determinado conhecimento, ele reencarna já meio que intuindo sobre algumas práticas, ou corretas ou não corretas, mas ele traz. Então, nos permitam agora a gente dar uma relembrada, porque a gente sabe que muitos que buscam a nossa casa chegam aqui pela primeira vez, desconhecendo, né, a nossa posição. Como é que o espírita se posiciona? Primeiramente, nós vamos lembrar que nós todos aqui somos espíritos imortais. Quando nós falamos que somos espíritos imortais, significa que nós, né, já vivenciamos outras vidas. Já tivemos pré-existência, já vivenciamos em outros corpos experiências na carne. Por isso nós falamos, certamente já vivenciamos em outras religiões. Nós fizermos a conta, né, do espiritismo em si, né, nós sabemos que nós somos muito anteriores ao início da doutrina espírita com Allan Kardec. Então, certamente, nós já tivemos outras vivências. E hoje, né, nessa encarnação, a gente traz todo aquele passado, tanto intelectual quanto moral, que nós conquistamos. Tudo aquilo que nós aprendemos, tanto na área do intelecto e da moral, hoje nós trazemos, que a gente fala nossa bagagem, né? A gente está sempre com a nossa bagagem em mãos, moral e intelectual, as nossas conquistas, mas também os nossos vícios, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, nós também trouxemos. Tudo isso nos acompanha. E a gente pergunta, por que eu trouxe isso tudo? Por que eu reencarnei então com essa mala? Por que eu não deixei essa mala lá em algum lugar, né? Se eu venho lá do plano espiritual, por que eu não deixei essa mala para lá? Porque não existe essa mala para lá. Isso somos nós, né? Nós somos um ser integral. Então, nós estamos aqui buscando aprender para modificar conceitos errôneos, preconceitos, condicionamentos que outrora fizemos, por isso a encarnação atual. Então, a gente traz esse conhecimento para que hoje a gente possa fazer assim. Espera aí, eu vim aqui nessa encarnação para quê? Para ficar repetindo tudo aquilo que eu falava sem pensar? Que era tido como verdade, ou eu já tenho uma encarnação, uma maturidade, até intelectual, né, que o raciocínio me chama, para a gente pensar assim, pô, mas qual é o sentido disso? Mas peraí,
Por que eu falei que isso é certo ou errado? Porque alguém disse. Quem é esse alguém? Então a gente começa, como é que isso foi escrito? Como é que isso funcionou historicamente? Então hoje a gente tem perguntas, que antigamente talvez nós nem fizéssemos. Né? A gente muitas vezes funciona assim, fulano, resolve aí por mim. Ah, não quero nem saber disso. Resolve aí, fulano resolveu assim, deve ser bom. Tem gente que não vive assim até hoje, que não quer resolver absolutamente nada. Porque resolver significa parar para pensar, ponderar, pensar uma coisa, pensar outra, pensar outra, pensar outra, até chegar um resultado, né, que a gente chama de ponderação, que foi o melhor naquele momento. Que nada significa que se amanhã eu pensar isso de novo, eu ter um resultado, uma perspectiva melhor ainda. E assim somos nós. Porque nós somos esses espíritos imortais caminhando para o progresso, em evolução. Com que destino? Nos aproximarmos cada vez mais de Deus, o nosso Pai de amor e misericórdia. Então, para isso eu tenho que me aperfeiçoar. Para isso eu tenho que crescer, para isso eu tenho que progredir, tanto na área intelectual quanto na área moral. Então, se hoje eu olho para mim e vejo tudo isso que eu trouxe de ontem, esses defeitos, essas dificuldades, mas eu também sei outra coisa. Eu sei que existirá o amanhã. Isso é muito consolador. Existirá, eu tenho que ter esperança em dias melhores, porque eu terei outras reencarnações. Essa aqui é apenas mais uma das passagens. Um pequeno ponto, que a gente pode dizer na grande eternidade. Então, o que eu estou fazendo aqui? Me melhorando para futuras reencarnações. Porque esse vir, né, retornar para o plano espiritual, voltar para a Terra, reencarnar, nós chamamos de reencarnação. Processo de reencarnação, onde o espírito imortal, ele busca o corpo físico para poder, na carne, vivenciar experiências que certamente na espiritualidade não teria como a gente vivenciar, né? Vivenciar a ambição financeira, vivenciar a preguiça, vivenciar lá a impaciência. Então a gente vem aqui para nos relacionarmos uns com os outros e cada vez mais buscarmos nos melhorar. Esse é o objetivo. Hoje colhemos aquilo que ontem plantamos, mas já temos a consciência que hoje estamos plantando para um futuro melhor. Então, nós sabemos que hoje nós conhecemos a doutrina espírita, que retira o véu de tudo aquilo que era tido como misterioso, ou que não se podia falar. Para quê? Para que a gente aprenda. Aí a gente fala assim, mas aprender? Sim. Porque se eu tenho como objetivo crescer, evoluir, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu saio do lugar comum? Então nós sabemos pelo plano espiritual que o espírito ele vai evoluir ou pelo estudo, ou pelas suas reflexões, ou pela dor. Nós sabemos que entre os 3 itens, nós inúmeras vezes vamos fazer opção, pela falta de opção, que a gente não quer se assumir, pela dor, pelo sofrimento. Então, a maioria dos nossos conhecimentos, que a gente fala, tive esse conhecimento, tive essa maturidade na minha vida, foi certamente em virtude de uma dor, de um sofrimento. Por quê? Porque nós nos comportamos de uma forma assodadamente, porque antes poderíamos ter feito o quê? Estudado e refletido. Mas não, a gente pega e faz. Pega e fala. Pega e resolve. Então hoje a gente já ficou mais, né? Peraí, eu posso estudar sobre isso, eu posso refletir antes de um comportamento que vai gerar dor. Nós buscamos esse aprendizado e muitas vezes a gente pensa assim, outro motivo desse aprendizado, a conquista da nossa fé. Por que da nossa fé? Olha como é que vai mudando, a gente vai reencarnando para modificar situações que não eram boas. A gente reencarna para retificar comportamentos, inclusive no setor da fé. Nós estamos aqui falando de fé. Então nós sabemos que outrora lá, nós tínhamos o que chamava fé cega. Aquela
que a pessoa fala, o que é uma fé cega? Uma fé que não olha, que não tem discernimento. Né? Quantas vezes nós imitamos compor atos, rituais, repetimos, né, palavras sem entender o que significavam. Porque qual era a lei lá na Idade Média? Né? O crer ou morre. Então você tinha que acreditar, falava que acreditava e repetia o que todo mundo estava fazendo. Você não tinha direito de ser diferente, de discordar. Então a isso nós chamamos de fé cega, aquela fé que não pensa, que repete nem o que sabe o que está falando, o que está fazendo, o que está escrevendo, e faz aquilo ali com medo. Aí a gente fala, medo de quê? Inúmeros medos. Medo de ir para o inferno, medo de ir para a fogueira, medo de ser tido como doido. São os medos. Que a criatura sempre foi cerceada por alguns dos seus medos. Aí nós encontramos aqui, no Evangelho, né, com Kardec, logo na frente ele diz assim, olha, está no capítulo 19 do Evangelho, mas ele também utiliza logo na sua capa. Não há fé inquebrantável, senão aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Vejamos bem, quando a gente pensa então, todas as épocas da humanidade, é aquela que você para e pode pensar e raciocinar. Qual o fundamento disso? Na hora que alguém fala, o fundamento não pode saber, aí complica. Como é que eu vou entender? Como é que eu vou falar com o coração alguma coisa do qual eu não compreendo? Do que a minha mente não participa? Nós sabemos que a fé ela tem que ser raciocinada. Por isso que muitas vezes assistimos, né, histórias de uma comunidade inteira cometendo atos de barbaridade porque tiveram a ser cega em alguém. Então nós sabemos que somos criaturas humanas cheias de dificuldades. Todos nós. Então nós ouvimos o outro, ou lemos um livro, mas com a razão em alerta. Tipo assim, isso aqui procede? Isso aqui me eleva? Isso aqui me leva ao bem? Então para isso que nós reencarnamos. Para abandonar aquele comportamento de fé cega. Hoje a gente fala assim, ó, reencarnei para participar. Eu quero entender disso que está acontecendo. Cansei, né, de me mandarem fazer isso, fazer aquilo outro, eu não paro agora, eu quero decidir. Ah, mesmo que eu vá contra a maioria lá de casa, mas eu quero aprender a decidir. Eu escolho as minhas. Então, eu sei que a gente pode perceber que no nosso psiquismo a gente traz condicionamento. Nós fomos condicionados a uma série de crenças. E hoje a gente vem para quê? Para, como Jesus nos prometeu, nos libertar. Conhecereis a verdade vos libertará. Então é pelo conhecimento que nós conseguimos, né, encontrar uma verdade que nos liberte. Kardec trata nesse capítulo do 552 em diante, que o companheiro leu, nós vemos que ele é um capítulo sobre a intervenção dos espíritos no mundo material. Todo esse capítulo. Nós vamos reparar que todo esse tema se faz muito interessante, porque a gente começa a trazer na nossa tela mental aquilo que estava guardado lá atrás, que a gente ouvia falar, o que a gente acreditava que era, e a gente começa a perceber como é que isso se choca hoje com a nossa razão, ou com a própria ciência. Então aí as pessoas falam assim, poxa, mas eu vou ter que questionar isso. Às vezes a gente não quer questionar, porque esse condicionamento está tão bem guardadinho, né? Ou ele é tão familiar, ou então ele é tão afetivo em torno de uma família que a gente gosta, que a gente tem medo de mexer em situações e fica perdido. Porque tem gente que fala assim, pô, você vai mexer nisso? Daqui a pouco você está perdido. Pô, mas se você pensar assim também, você vira uma estátua de ló e não se move. Vai paralisar. Então tem hora que a gente diz, não, estou mexendo nisso com consciência. Estou começando a me olhar, a perceber o que eu trago de crendices.
para me libertar. Esse é o objetivo da reencarnação. Então, Kardec, na primeira pergunta, ele faz, a segunda, na 552, ele diz assim: o que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de fazer feitiçarias? Será que essas pessoas têm poder de fazer feitiçaria? Aí, primeiramente, a gente tem que descobrir o que é feitiçaria. Porque tem muita gente que não sabe o que é feitiçaria. Eu fui lá no dicionário. No dicionário diz que feitiçaria é o resultado. É a obra de um feiticeiro. Ou de um bruxo, ou de uma bruxa. Mas na questão 555, Kardec pergunta ao plano espiritual: que sentido se deve atribuir ao qualitativo de feiticeiro? Pergunta para os espíritos. O que é feiticeiro? Qual a qualidade de um feiticeiro? Qual a característica do feiticeiro? E a espiritualidade responde: aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, são dotadas de certas faculdades, como o poder magnético ou segunda vista, então, como eles, fazem coisas que não compreendeis. Vós os julgais dotados de um poder sobrenatural. Vós, sábios, não teis muitas vezes passado por feiticeiros aos olhos das pessoas ignorantes? Então, a gente pensa assim: puxa, então é alguém que, quando tem boa fé, né, ela tem essa faculdade, ela é dotada, pode fazer coisas que muitas vezes, quando eu não compreendo, acreditamos ser um poder sobrenatural. É igual quando a gente vê a história, né, antiga de um colonizador e de um português utilizando a arma de fogo no meio dos indígenas. Muitos foram tidos como um grande feiticeiro, um grande mágico. Aquilo era uma coisa impensável. Da mesma forma, quando nós vemos alguém com uma característica que nós não conseguimos explicar, nós podemos dizer: nossa, isso é coisa do outro mundo. Então, nós fomos continuando. Para retomar essa questão 552, para a gente já entender qual o qualitativo de feiticeiro, Kardec pergunta, né? Se deve pensar nessa crença, nesse poder oculto que uma pessoa fazer feitiçaria. Então, os espíritos são claros. Algumas pessoas dispõem de um poder magnético muito grande, poder de quem pode fazer, poder de que podem fazer mau uso se os seus próprios espíritos forem maus. E neste caso podem ser secundadas por outros maus espíritos. Então vejamos aqui, olha. Poder magnético muito grande. Pode fazer o mal se mal for o espírito dela. E pode fazer bem se bom for o espírito dela também. Concorda? Então vamos raciocinar nisso. Mas lá no dicionário nós voltamos mais uma vez para ver o que o dicionário, tirando do espiritismo, nos fala sobre essa questão, né, do feiticeiro. Diz que o feiticeiro é o bruxo, é o mago, é aquele que faz feitiços. Vamos buscar o que significa no dicionário feitiço. Olha o que vem. Prática de magia que buscas alcançar através de meios ocultos resultados extraordinários que não podem ser explicados pelas leis naturais, geralmente atribuídos a seres sobrenaturais. Então, olha bem, um resultado que eu não sei explicar por uma lei natural. Quando eu não sei explicar por lei natural, o que eu falo? É uma coisa sobrenatural. Isso aí veio da bruxaria. Isso aí é um ser do outro mundo que está fazendo. Vamos guardar essa informação no dicionário. Mas Kardec, né, lá no livro dos médiuns, ele tem um capítulo, que é o capítulo 2, que ele fala do maravilhoso do sobrenatural. Olha o que já se dizia. Para os que consideram a matéria a única potência da natureza, tudo que não pode ser explicado pelas leis da matéria é maravilhoso ou sobrenatural. E para eles, maravilhoso é sinônimo de superstição. Olha que interessante. Então, se você acredita que a matéria é tudo na vida, se você só acredita naquilo que você toca, que você vê o que pode ser pesado, né, dentro de um organismo, a gente fala, né, de um laboratório científico, então tudo que foge ali, que foge essa explicação da lei natural, vai ser chamado de quê? Uma coisa sobrenatural.
E se é sobrenatural, é bruxaria. E como ele fala aqui, olha, é geralmente atribuído a esses seres. Porque não tem uma lei natural para explicar, então é uma coisa que vem de bruxaria. É assim que sempre foi resolvido, por isso que o dicionário fala, tem coisa que a gente não sabe explicar, eles não sabem explicar porque se detém apenas daquilo que a ciência pode comprovar. Olha, mas se nós parássemos para acreditar apenas naquilo que a gente vê e que for, né, avaliado pela ciência, a gente vai ter que aguardar um bocado de tempo, principalmente o médium, né, que tem outras percepções e tem um campo sensorial muito maior. Então eles já estão nessa situação, sabem que existe, sabem que tem, mas quer fechar tudo dentro de um laboratório científico, como se pudesse, né, fazer essa medição. Continuando, nós sabemos que o Espiritismo nos trouxe a chave de inúmeras dessas soluções, tanto pelo Espiritismo como pelo magnetismo, leis que nós que desconhecíamos. Quando a gente começa com a doutrina espírita a compreender o fenômeno da comunicação, com o magnetismo, as atrações, afinidades, as sintonias, quando a gente começa a entender desse corpo perispiritual e tantas outras leis, a nossa visão já é outra. A gente já consegue explicar algumas coisas. Ah, mas isso foi tirado da cabeça de quem? De ninguém. Isso é comprovado, né? E nós tivemos inúmeros relatos também dos espíritos. E comprovados por nós mesmos, médios. Mas chega um momento que a gente não aceita mais ser submetido a cadeiras de experiência. Então é quando a gente convive lá com o outro e fala, olha, tal situação. Ah, mas eu vou acreditar em você? Fica à vontade. Não é assim que a gente faz? A gente vai sair em casa convencendo todo mundo. Quantos nós moramos numa casa que as pessoas podem acreditar na doutrina espírita, acreditar no espiritismo, acreditam lá em outra coisa, mas não acreditam. Nós temos que ser respeitosos com todas as crenças, da maneira da pessoa ser. Então nós falamos, olha, eu não estou aqui, né, de brincadeira em nenhum dos senhores. Aqui não existe a mentira. Nós não trabalhamos com a falsidade. Não lidamos com a falsidade, com a mentira. Não há nenhum objetivo para que isso seja feito. Então a gente começa a raciocinar. Da seriedade das comunicações espirituais. Então muitas vezes nós vamos ver criaturas que dizem não crer, mas que também em nenhum momento se colocaram com a disposição de sentar para aprender. Você para aprender qualquer coisa, você leva quantos anos? Então a pessoa quer conhecer e dar opinião sobre a doutrina espírita e mistura tudo numa panela só, inúmeras religiões que nós chamamos de espiritualistas com doutrina espírita. Por isso que a gente fala, nossa, é uma confusão na cabeça da criatura. Então a pessoa fala, né, eu sou espírita sim, então, mas eu vou te aconselhar um banho de uma erva. Bem, com todo respeito, nós sabemos, quando estudamos, que não faz parte da prática da doutrina espírita. Não existe tipo de prática. Com todo respeito. Mas a gente vai falando para o pessoal, olha, o nosso agradeço, mas nosso entendimento, eu tenho que dar um banho na minha alma. A minha alma precisa tomar um banho. Um banho de quê? De reflexão. Isso é preciso. E banho para limpar o corpo físico, mas é a alma que está precisando ser banhada. Então nós sabemos, vamos organizando o assunto, que os feiticeiros possuem um poder magnético muito grande, uma força magnética ou clarividência, mas que não são dotados de poderes sobrenaturais. Primeiro ponto, a gente tem que entender isso. Eles não têm poder sobrenatural. Não é pelo fato de algumas pessoas não saberem explicar que vão dar a superstição dizer que isso é uma coisa do outro mundo. Não é. Ele tem um poder que a gente chama de poder magnético, um poder anímico. Então nós sabemos, os médiuns eram chamados de feiticeiros, pela própria força psíquica que ele possui. São os médios. Porque a mediunidade
ela não é exclusiva da doutrina de espíritos. Já existia, né, muito antes de Jesus. Está lá em todo o Antigo Testamento as questões da mediunidade. Mediunidade era uma questão neutra, é uma força. E que cada médium utilizou, né, da maneira pela qual ele se vinculava. Então os feiticeiros, olha bem, eles nada mais são do que médiuns, que têm uma capacidade, né, geralmente mais ostensiva. Sobre esse poder magnético que eles têm, vamos lembrar que o poder magnético, ele é neutro. A criatura que utiliza é que vai dar a característica através da utilidade que está sendo feita. Então, uma característica positiva ou uma característica negativa. Quando os espíritos falam lá, pode fazer mau uso se seus próprios espíritos forem maus. E nesse caso vai ser secundado por maus espíritos. O que é o mau uso de um poder magnético? É aquela criatura que só utiliza aquele poder em proveito próprio. Pode fazer conquistas na área material, usa aquilo ali como vingança. Isso, a ausência do bem, em si só, já é um mau uso. Então, a pessoa, ela tem um poder magnético, é um médium que tem um poder magnético que está usando lá para o mal ou para o bem. Então, o poder magnético, ele é neutro. É a alma que está decidindo se ele é bom ou ruim. Continuando. Lá na questão 556, nós descobrimos que o poder magnético pode chegar até o fato de curar pelo simples toque, quando é secundado pela pureza dos sentimentos e um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos vêm auxílio. Então, quando o poder magnético, quando o espírito é mau, ele vai utilizar ele com finalidades ruins e vai atrair para perto dele, para trabalhar com ele, para assessorar ele, espíritos que pensam como ele. Ué, é da vida. E o outro que tem o desejo de curar, que busca, né, atender ao bem, ao serviço do Cristo, ele vai ser secundado pelo seu sentimento, vai atrair que tipo de espírito? Espíritos bons. Então nós vamos ver no passe, né, alguns médiuns de cura, que na realidade o que é preciso que ele tenha ali? Ele tem que ter a força magnética, mas principalmente o desejo de servir, o desejo de ajudar. É a maior virtude, desinteresse pessoal naquilo ali. Então é quando ele se aproxima da pessoa com desejo de passar aquele fluido, né, sadio para aquela pessoa que não está bem. Ele vem com aquele desejo de fazer o bem. Nesse momento, o que acontece? Quem se aproxima desse médium com essa característica? Os bons espíritos. Então, o que os bons espíritos fazem? Amplificam no médium o poder de doação. É o que a espiritualidade vai fazer. Por isso que muitas vezes na nossa prece, por isso que nós somos, né, na casa espírita, o que nós fazemos? A prece. A prece antes de todas as situações. O que a gente pede? Amplifica, né, guia espiritual. Permite, Senhor, que esses fluidos sejam benfazejos, que possam ser transmitidos, que levem ao outro uma sensação, né, de saúde, de paz, de bem-estar. Enfim, tudo aquilo que o trabalhador com Cristo deve ter em seu coração. Organizar a sua mente, os seus pensamentos naquele momento, porque vejamos a responsabilidade que nós temos. Nós estamos diante de uma criatura que está se abrindo para receber esse fluido. Então é quando eu começo a pensar, como é que tem sido a minha vida? Que tipo de fluido é esse que eu tenho? Eu não sou santo, eu sei, mas já tenho condições de ter responsabilidade, pelo menos. Que tipo, qual a característica eu estou colocando nesse fluido? Então aqui não tem botão on e off, né, liga e desliga, para o médium estar lá fora com a mente dele toda bagunçada, pensando inúmeras bobagens, e chegar aqui, não, agora é hora do trabalho, eu ligo o botãozinho, eu vou dar um passe. Não funciona. Porque isso não é um processo que ocorre dessa maneira. Isso aí é o acúmulo do resultado dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, vai vir no seu fluido. É o perfume de cada um.
junto com a espiritualidade que você consegue, né, graças a Deus, já ser acompanhado. Então, a gente vai lembrar que muitos médiuns antigamente foram taxados de feiticeiro e foram mortos realmente na fogueira. Porque eles utilizavam de quê? Né? A gente vai lembrar lá das plantas. Utilizavam lá as plantas para fazer lá aqueles xaropes, aqueles ungüentos, e aquilo melhorava. Aí a gente fala assim, ele era bruxo. Não. Hoje a gente já entendeu o quê? Que a planta, que os vegetais, né, eles têm princípio ativo. Cada um com a sua função e finalidade. Em excesso pode até fazer mal. Mas tudo tem princípio ativo, com a sua finalidade. E a indústria farmacêutica comprovou através da ciência coisas que os índios, os camponeses já sabiam há muito tempo. Precisavam sobreviver. Muitos morreram naquelas experiências, certamente. E depois foi passando de pai para filho. Ó, pega essa erva aqui, ó, essa erva é boa para secreção, essa erva aqui é boa para o rim. Vai, toma chá de não sei o que isso aqui é bom para diabetes, isso aqui. São conhecimentos antigos que eram necessários, porque não tinha-se farmácia. E até hoje, inúmeras pessoas ainda se medicam com os vegetais naturais. Então, nós vamos lembrar lá das benzedeiras. O que a benzedeira fazia? Pegava lá, né, um raminho lá de uma arruda e benzia lá aquela criança, aquela pessoa. Na realidade, ela está passando o quê? Está dando passe. Ela tem, ou então ela pega aquela poção que ela está fazendo lá com aquela erva, fazendo aquele chá e dando para a pessoa beber. Ou seja, olha o princípio ativo do vegetal, junto com o sentimento daquela pessoa de querer ajudar, junto com o seu poder magnético ali envolvido, e o outro bebe e vai ter uma boa. Oh, ela conseguiu isso. Hoje a gente já consegue separar o produto, né, final, como é que aquilo ali foi conseguido. A gente pode reportar, tem essa erva, tem um fluido magnético aqui do médio, olha a emoção dessa criatura, como é que era boa. Então isso tudo a gente já consegue vir o que a gente chama de origem e perceber. Então, hoje nós podemos, né, realmente rever inúmeras situações e decompor. Vamos decompor isso racionalmente. Peraí. Mas hoje eu tenho uma lei que explica isso. Ó. Hoje eu já tenho leis científicas, leis magnéticas, dentro da literatura espírita, né? Leis do que os próprios espíritos nos colocam, da comunicabilidade com o plano espiritual, que a gente vai percebendo. Olha só, os outros já fizeram esse trabalho para mim. Catalogar e organizar esse raciocínio. Lá na 553, Kardec perguntou se o efeito das fórmulas e práticas, qual pode ser o efeito das fórmulas e práticas com auxílio das quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos. Olha a questão aqui, dispor. Quer dizer, eu tenho um efeito, eu tenho uma prática que eu vou mandar nos espíritos, através de uma prática. Então os espíritos respondem assim: todas as fórmulas são enganosas. Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã que tenha uma ação qualquer sobre os espíritos, porque esses são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. A espiritualidade também vai explicar que, apesar de alguns espíritos ditarem fórmulas, prescreverem certos atos, por meio dos quais se faz o conjuro, eles mais fazem isso para zombar. Então vejamos aqui o seguinte. O espírito, o que eles chamam de conjuro. O conjuro é uma ordem para aquele espírito que é o perturbador ser retirado de perto da pessoa que está vivendo aquela influência. Isso aí que é chamado conjuro. Né? Tem gente que fala desconjuro, deve ser o conjurar ao contrário. Mas a ideia é o conjuro. Então é uma ordem que dá para o espírito. Nós sabemos que um espírito, ele pode até ir embora por medo da pessoa, porque ela pode estar fazendo tanto, né, coisa com a mão, riscando o chão, ele vai embora porque pode ser um espírito também medroso. Vejamos bem. Que na espiritualidade, esses espíritos ficam condicionados. Mas a maioria
aquilo para eles não faz o menor sentido, eles até acham engraçado. E eles até ditam essas formas, eles falam assim, você quer se livrar de tal situação? Então eu vou te dar aqui uma receita. Aí vem a fórmula para que aquela criatura que está sendo a sua vida invadida por uma interferência espiritual, aquilo pare. Nós sabemos que a única forma, né, de ordenar um espírito é através da autoridade moral. Então, o questionamento. Será que tem autoridade moral para falar com aquele espírito? Quando a gente começa a se olhar, a gente vê que a gente ainda o sujo falando, né, lá do desmilinguido. Muitas vezes a gente não tem essa autoridade moral. Por isso que uma vez um grupo de espíritos falaram para os judeus que saíram em nome de Paulo e em nome de Jesus. Falou, Jesus eu conheço, Paulo também, mas vocês eu não sei quem são. Então, às vezes eles não sabem por que vai me respeitar. Eu talvez não tenha autoridade moral. Então, quando a gente começa a pensar, na realidade, o que interessa a esses espíritos não é a forma, e sim o pensamento. Tudo é o pensamento. Então, para que serviu aquele traçado? Para que serviu aqueles gestos? Para que serviu toda aquela forma? Evocação mental. A evocação ela é pelo pensamento. Mas outras pessoas só conseguem se entender escrevendo. O espírito está naquela situação. É uma evocação. Ele pode dizer para a pessoa, olha, a hora que você traçar aqui no chão isso aqui, eu vou vir para perto de você. Ele está condicionado. E muitas vezes ele está zombando mesmo. Ou criando essa situação de dificuldade para impressionar uma criatura e ter ela de uma forma mais fácil, ao seu dispor. Quantas vezes, né, a gente escuta a pessoa vindo na casa espírita e a pessoa fala assim, mas não tem uma coisa aqui mais forte, não? A pessoa vem, assiste uma palestra, né? Toma um passe, muito simples, muito singelo, oferta, tem uma aguinha ali fora, aí ela pergunta, e depois? Depois do quê? Uma coisa assim mais forte. Então é imaginária. Não, é isso. Eu quero o meu problema tem que ser uma coisa mais forte. Então, a necessidade dela, né, é essa. Ela quer viver uma experiência com muita materialidade ainda. Então, como a espiritualidade fala, olha, são atraídos pelos pensamentos e não pelas coisas materiais. Aí a gente pergunta assim para a pessoa, você acredita em Deus? Acredito. E o que você acha que pode pegar em você uma feitiçaria? Eu acredito em Deus, mas pelo sim, pelo não. Aí abre a bolsa, aí tem uma figa, um pé de pato, um chifre de boi, né? Uma plantação de arruda. Então é aquele momento que a gente fala, o que está acontecendo? Que condicionamento é esse que eu não trago? Se nós entendermos, nós estamos submersos, né? Todos, dentro de um fluido cósmico universal, que é a matéria primeira, que vai dar origem a todas as outras matérias, que a gente chama o fluido que vai dar origem a todas as outras matérias, e dentro desse fluido tem como finalidade conduzir os nossos pensamentos. Nós estamos aqui dentro, nós nos movemos dentro de Deus. Deus é tudo, Deus é todo esse universo de fluidos. Então não há como eu me mover, pensar e sentir sem que Deus saiba dos meus sentimentos. Então quando eu começo a me perceber que esses pensamentos, eles vão sendo conduzidos por esse fluido. Vão sendo conduzidos para onde? Pela lei de magnetismo. Ele vai ser atraído por outros similares a ele. Então, quando a gente fala, peixinho anda com peixinho, gatinho anda com gatinho, cachorrinho anda com gatinho. De vez em quando eles até brincam junto, mas eles, cada um, né, vive lá no seu grupo de afinidade. Assim somos nós. Nós nos damos com um montão de gente, mas nós temos aquele grupo de maior afinidade, que pensa como a gente, que sente muito mais parecido, que tem uns objetivos. Então, os espíritos, eles são atraídos por essa afinidade de pensar e de sentir. E os espíritos se comunicam pelo pensamento.
Não há necessidade da matéria. Então a gente pode pensar assim, ué, esse espírito está perto de mim. Por que esse espírito está aqui perto de mim? Que falaram que tem esse tipo de espírito perto de mim. Ué, porque você evocou. Ué, como eu evoquei, não chamei por ele, não fiz um conjuro, não fiz um desenho no chão. Mas pensei. Mas você pensou. Você pensou, joga aqui na sua tela, né? Do lado de fora, que funciona como outdoor. Todos os seus pensamentos vão sendo cristalizados. Paz, amor, Jesus. O que eu quero de bom? E o que também penso de ruim. Porque não tem segredo. Vai sendo tanto cristalizado. E eles são atraídos por esses pensamentos em comum. E eles nos leem a nossa vida como um livro em aberto, realmente. Apesar das nossas carinhas e caretas, eles sabem o que vão dentro do nosso coração. Então, eles foram atraídos para aquela situação. Então, o desenho, o aspergir de mão ou qualquer outra coisa, nada mais é do que uma evocação que vai se dar da forma escrita. Uma evocação verbal. Mas, na realidade, a primeira evocação, ela é mental. É isso que a gente tem que entender. Então, eu não preciso, né, de exteriorizar meu pensamento através de palavras. Eu penso. É quando eu começo a ter mais responsabilidade ainda pelo que eu estou pensando. Ué, mas fulano é tão legal, olha, é uma carinha, uma pessoa tão tranquila, é tão bonitinho, não sei o quê. Está sempre com esse problema espiritual de aproximação. A gente não sabe o que está no coração do outro. Tem como saber? Não, né? Coração é terra que ninguém entra. É dele e do guia dele. É dele de Jesus, é dele de Deus. Ele que sabe com quem que ele vem se afinando. Cada um é que tem que saber. Então, quando eu começo a sentir a minha vida muito desequilibrada, com uma interferência espiritual, é hora de parar e falar assim, vou buscar uma fórmula para isso. Então, a gente tem criatura que começa a buscar fórmula. Alguém sabe de um trabalho bom para tirar esse espírito perto de mim? O que eu passo na minha casa? O que eu passo em mim? O que eu passo na língua? O que eu bebo? Eu quero me livrar disso. É natural, você está com dor, está com sofrimento, aquele espírito você quer se livrar. Não tem receita de bolo, no sentido de práticas exteriores. Porque se um banho resolvesse, né, a gente chegava aqui, já jogava na caixa d'água, né? Já jogava dentro da caixa d'água sal grosso, junto com mais porque estamos precisando, não é isso? Ó, todo mundo já beber aquela água. O cara não ia sair dentro do mar mais. Mas nós já estamos entendendo que o que tem que ser modificado é essa fonte de atração que os espíritos são fisgados. Estão sendo atraídos por alguma coisa. Por que eles estão sendo atraídos? Pelo meu pensamento. Então, o que eu tenho que modificar? A fonte de atração está dentro de mim. O que sai pela minha boca? O que está repleto no meu coração. Então, é a hora que eu falo, ó, como é que eu ainda estou sentindo. Ó o que está levando essa mágoa. Ó o que está levando essa impiedade. Ó o que está levando essa briga toda, essas discussões todas. Ó o destempero. Ó o que está traindo para perto de mim. E depois? Depois é uma trabalheira. Depois é uma trabalheira. Então, nós temos o passe, nós temos a água fluidificada, mas isso tudo são situações que nós entendemos que o principal está dentro de nós. É olhar para dentro de si e se olhar com coragem e dizer, realmente, eu tenho que dar um banho nessa alma de novos comportamentos, de novos sentimentos, emoções e purificar essa fonte, que é o meu coração. Lá na questão de talismã, nós sabemos que o talismã é um objeto, é um fetiche de qualquer tamanho, de qualquer material, né? Que é utilizado como de poder extraordinário da magia. O talismã é tido como isso. Então lá Kardec, né, e os espíritos respondem para Kardec, aquele que confia no que chama a virtude de um talismã, por efeito dessa mesma confiança, pode atrair um espírito, visto que é pelo pensamento que atua, sendo o talismã apenas um sinal que vai ajudar a dirigir o pensamento. Então aquilo ali, ele vai estar
magnetizado, porque uma pessoa, às vezes, ela segura muito aquilo, tem fluido da própria pessoa, mas aquilo ali é um condensador de energias psíquicas. Quando a gente vai lembrar que o pensamento é tudo, não é isso? Então a pessoa, ela consegue focar a atenção dela e o propósito dela, do bem, se ela tiver um talismã. Ela pensa assim. Então vai lá. É a estrela de Davi, é o crucifixo, que a pessoa aperta, não é? É uma imagem. A pessoa tem que se prostrar diante de uma imagem, ou de fazer um determinado ritual, para conversar com Deus, para se elevar. Então são os degraus que aquele espírito ainda tem necessidade para conversar com seu pai. E a gente fala assim, mas para que ele faz isso tudo? Tem gente que tem que ir numa determinada, um determinado templo. Tem espírita que fica ali passando mão no busto, né? De Allan Kardec, de Leon Denis, que pega a foto de não sei quem, fica ali esfregando o dedinho. Vai por indução, né? Vai pegar na fricção, igual o carrinho, e vai embora. Com todo esse estudo, está fazendo isso. Você chega lá no busto, né, de Kardec, lá em Paris, no cemitério, tá gasto no ombro. Não é uma brincadeira, gasto. São anos a pessoa passando a mão. Gente, já pararam para pensar nisso? Então a gente fala assim, olha, eu sou espírita, mas não, o espiritismo não tem esse tipo de prática. Nós estamos buscando nos descondicionar. Chega desse condicionamento. Nós já entendemos como é que isso funciona. Para que ter esse bando de passos antes? Muitas vezes a gente fica mais tempo gastando nesse introdutório no que realmente interessa. É o pensamento. É o sentimento. Então aquele talismã só serve para isso. Então, o raminho da benzedeira é somente um condensador para ela fixar melhor o pensamento dela e distribuir o que ela quer. Mas não é mais necessário. Tanto é que as mães de santas benzedeiras elas vieram para cá, não é? Não são? Vai lá e já dá o passe. Já começamos, né, virar por falar assim, meu filho, ó, vamos trabalhar na casa e vamos abandonar isso tudo aí. Vamos trabalhar agora. Já conseguiram aprender, já conseguiram trabalhar dessa maneira? Que bom. Então agora nós temos um novo projeto. Vocês vão aprender a trabalhar pensamento por pensamento. Vamos abrir mão da materialidade. E o espírito que chega na casa com essas situações que são atendidos nas reuniões de socorro espiritual, trazem esse condicionamento, muitos deles querem se apresentar com a sua indumentária, com os seus apetrechos, com os seus talismãs e são convidados a pensar, a confiar numa nova proposta. Meu filho, você não precisa mais como espírito disso. Se liberta, vem trabalhar com a gente. Trabalha com o que você tem de mais forte. O que é? O teu desejo de ajudar, o teu pensamento. É quando você fala para o espírito, o que ele tem de mais forte? O teu coração. Bota ele aqui para funcionar junto com a gente. Vamos ajudar os outros. Vamos abrir mão disso aí. Vamos sair dessa época. E para nós terminarmos, na 551, que diz, o homem mau não pode, com auxílio de mau espírito que lhe seja devotado, fazer mal ao seu próximo, né? Porque Deus não permitiria. O companheiro leu isso logo no início. Realmente, Deus não pode permitir que os espíritos ainda voltados para o mal nos prejudiquem. Essa é a nossa proteção, não é? Não é o que a gente fala? Se Deus é por mim, quem vai ser contra mim? Nós sabemos disso. Mas depois, lá na 557, diz assim, ó, a bênção e a maldição nunca podem desviar a providência do caminho da justiça. Ela só atinge o maldito se ele for mau. E sua proteção só envolve aquele que merece. Então vamos começar aqui. A proteção diz respeito àquele que se credenciou ao amparo. Né? Se você tem proteção, você está se credenciando a receber um amparo divino. Por que você está sendo amparado e tem proteção? Porque você está vivendo dentro
da lei de Deus. Já quando nós infringimos a lei de Deus, saímos da vivência da lei de Deus, cometendo uma série de desatinos por aí, a gente perdeu, de uma certa maneira, esse amparo. Por quê? Porque Deus se afastou de nós? Não, Deus nunca se afasta. Nós é que nos afastamos dele. Igual o filho pródigo um dia sai. Nós é que nos afastamos da lei de Deus. E quando a gente quer, porque quer sair da lei de Deus, o que acontece? A gente entra na lei de ação e reação. Então, quando a gente fala, abriu o campo, abriu a brecha vibratória. Então, fica vulnerável, sim, à influência desses espíritos e as forças que ele possui. Porque enquanto eu estiver na lei de Deus, fazendo bem, pensando bem, eu estou, né, dentro desse que a gente chama um guarda-chuva e protetor dessa chuva, que está aí fora. Agora, eu quero sair do guarda-chuva, vou pegar chuva. Então também não é Deus. Somos nós. Então é quando ele fala, só atinge aquele que for mal. E a proteção vai envolver aquele que merece, lógico. Aquele que não está querendo ficar sob a proteção, nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. Você quer, meu filho, né, ser protegido, ter um pouco mais de paz? Aprende a andar na lei de Deus. Você quer sair do guarda-chuva, é por conta sua. Portanto, então, né, que possamos buscar que as nossas palavras sejam de bênçãos. Porque a palavra tem força? Tem, porque tem magnetismo. Nosso magnetismo sai pela palavra, pelas mãos, pelo olhar. Nosso magnetismo sai pelo corpo. Então a força está nesse magnetismo. Por isso ela tem força. Então que essa força seja cada vez mais pensando no sentido de ajudar e socorrer, porque bons espíritos irão se aproximar para que essa força seja amplificada, potencializada. E no momento que a sociedade parece que entrou num desvario, as pessoas vão entrar num processo de retrocesso, a buscarem fórmulas para se livrarem da dor. E é quando a espiritualidade, a doutrina espírita fala, vem estudar. Vamos estudar a doutrina espírita, vamos parar de aprender somente pela dor, vamos aprender pelo estudo, vamos aprender a força do pensamento, vamos aprender o valor da prece, vamos aprender a nos unir junto com os nossos guias e mentores, vamos buscar com a casa espírita essa possibilidade de aprendizado e de juntar forças, de nos tornarmos mais coesos, mais amigos, mais fraternos, e que possamos sim, podermos ser ponto de luz num processo de descondicionamento e falar, não, acredito em Deus, mas eu busco andar e me esforço dentro da lei de Deus. Que Deus assim a todos abençoe os nossos corações e as nossas famílias. E nunca nos esqueçamos que para tudo isso Jesus nos ensinou, vigiai e orai. Graças a Deus.